Bom dia, pessoal. Tia Elisane voltou. E agora nós vamos lá para a apostila de História, na página 16. Nós vamos dar 16 a 18 hoje, onde nós vamos estar finalizando esta unidade, onde nós estamos falando, né, sobre as tradições orais, sobre como elas se manifestam, a importância dessas tradições. Então, vamos começar aqui a leitura do texto, tá? Fiquem com o marca-texto na mão. É possível observar a manifestação de tradições orais também em sociedades que desenvolveram a escrita, a qual é mais uma forma de se fazer registros e assim repassar tradições para as próximas gerações. O registro escrito não exclui o uso da oralidade, e sendo assim, muitas sociedades se valem dessas duas maneiras de comunicação. Ou seja, lá nos antepassados, eles usavam só a língua oral, só a tradição oral. Aí, conforme foi passando o tempo, as sociedades foram se desenvolvendo, descobriram a escrita. E a escrita é uma outra importante ferramenta de fazer registros para estar passando a história para as futuras gerações. Então, e é muito importante a escrita também para preservar a cultura de um povo. Só que o registro escrito, ele não exclui a importância da tradição oral, que é o que a gente viu até aqui, a importância da tradição oral. E tanto é que em várias sociedades eles unem a tradição oral com a escrita para passar a sua cultura adiante. Sublinha esse parágrafo todo que a tia leu. É possível até comunicação, tá? Olha agora o que a apostila traz como pergunta. Por que existem diferentes línguas? Vocês já pensaram? Por que tem tantas línguas aí diferentes espalhadas mundo afora? Nós vamos entender melhor sobre esse assunto aqui no próximo texto. No decorrer do tempo, a língua portuguesa, assim como outras línguas, passou por várias modificações. Então, a língua portuguesa que nós falamos hoje, ela passou por várias modificações. Essas mudanças ocorrem muito lentamente e demoram a se estabelecerem, ou seja, ocorrem num prazo de muitos anos, né, de hoje para amanhã. Algumas vezes, com essas mudanças, outras línguas acabam surgindo. Então, vai acontecendo tantas mudanças em uma língua que outra língua acaba aparecendo, acaba surgindo. Sublinha aqui, no decorrer até surgindo. Continuando. Quando as pessoas migram, né, quando elas vão de um lugar para o outro, trocam experiências com outras pessoas, descobrem maneiras distintas, diferentes de fazer algo e também assimilam, ou seja, aprendem, né, o modo de falar de outros indivíduos. Aí podem surgir palavras ou novos significados. Então, a migração é algo que faz surgirem novas palavras, né, com novos significados. Ele vai citar um exemplo aqui. Ele vai citar o caso de Pero Vaz de Caminha, que deu o nome de rede ao objeto conhecido pelos indígenas como ime, que era usado para dormir e descansar. Caminha achava que esse objeto se parecia com a rede de pesca, né? Então, por isso ele colocou o nome rede, porque lembrava uma rede de pesca. Então, dessa forma, ele atribuiu um novo significado à palavra, que passou a ser usado pelos falantes de português. E até hoje, né, nós utilizamos a palavra rede. Essa curiosidade aí não precisa sublinhar. Que ele traz a imagem da rede, né, tradicional dos índios, e aqui uma rede de pescaria. As várias maneiras de se falar são resultado de quê? Das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migraram para esses lugares e do contato com outros povos. E assim como existem diferentes expressões culturais nas maneiras de dançar, cantar e de vestir, também existem diferentes línguas. Sublinha tudo isso aí para a tia. Então, gente, as várias maneiras de se falar, as várias línguas, são resultado de tudo isso aí. Da herança cultural dos habitantes,
Essa herança cultural ela pode ser em forma de dança, uma música, né, um provérbio, qualquer herança cultural, dos grupos que migram para esses lugares e do contato com outros povos. Então, tudo isso aí colabora para o surgimento de novas línguas, né? Aqui abaixo a gente tem uma senhora fazendo um carinho a uma criança. Aqui nesse bilhetinho fala o seguinte: o gesto de fazer carinho nos cabelos e na cabeça de alguém é conhecido no mundo todo. A palavra que utilizamos para nomear esse gesto é o cafuné, chegou ao Brasil com a etnia Banto, habitante de uma região na África, onde atualmente é o país de Angola. Então a palavra cafuné, que a gente usa aqui, ela veio lá da África. Interessante. Na página 17 tem mais curiosidades. Vamos lá. Você sabia? Português, francês, italiano e espanhol são algumas das línguas que se originaram do latim. O latim era a principal língua na Roma antiga. Depois de muito tempo, com os deslocamentos de latinos que habitavam a Península Itálica, onde se localiza a atual Itália, que ele está até mostrando aqui no mapa, essa língua se espalhou pela Europa, pelo norte da África e pela Ásia. Então, o latim, com o deslocamento das pessoas, ele foi se espalhando. Continuando aqui. Com o tempo, após o fim do Império Romano, a língua, o latim, foi caindo em desuso, ou seja, as pessoas quase não usavam mais essa língua, sendo na maioria das vezes utilizada em rituais e documentos oficiais. Antigamente, algumas orações eram feitas em latim, alguns sepultamentos também eram realizados em latim. Então, é coisa lá nos nossos antepassados, bem antigamente. Então, por ela foi deixando de ser usada pelas pessoas e passou a ser usada só nos rituais e em documentos importantes. Dessa língua, né, do latim, se originaram outras que surgiram da mistura do latim com dialetos, ou seja, com línguas de outros povos. Então, o latim tem uma importância aí, né, na formação de várias línguas, inclusive a nossa. Continuando. As línguas antigas são como troncos de árvores. Imagine que essas árvores crescem com o passar do tempo, e no tronco delas nascem galhos, que seriam outras línguas. Então, para ter outras línguas, tem que ter uma língua principal, vamos colocar assim. E aí vai nascendo as ramificações nessa língua principal. Vamos colocar aqui o latim como principal, e aí vieram as outras línguas que se originaram do latim. Último parágrafo aqui dessa página. A língua portuguesa falada no Brasil é diferente da falada em Portugal, pois em nosso país interagiu com línguas de povos que já habitavam estas terras, os indígenas e de outros povos que vieram depois. Então, a nossa língua é diferente de Portugal, porque foi uma junção de vários povos, de línguas de vários povos, né? Dos indígenas, aí aqui adiante, dos bantus, lá da Angola, iorubas, da Nigéria, árabes, sírios, japoneses, italianos, franceses, ingleses, entre outros, que influenciaram transformações nessa língua. Aqui ele traz um esqueminha do latim, mostrando que do latim se originou, né? O latim ajudou na formação da língua portuguesa, do espanhol, do italiano e do francês. Então, o latim, a gente vê que é uma língua bem importante, né? Que deu origem a várias línguas. A atividade da página 18 vocês vão fazer em casa. Marque um X na imagem que representa como são transmitidas as tradições orais pelos povos estudados. Tudo que a gente estudou aqui das tradições orais neste capítulo, eles são transmitidos assim, como uma pessoa lendo um livro ou como uma pessoa mais velha contando fatos para pessoas mais jovens. Aí vocês vão marcar um X na figura correta e justificar a sua resposta. Aqui nesse caça-palavras, vocês vão encontrar 8 termos, 8 palavras que indicam maneiras de expressar a tradição oral. Vai ter poesia, dança, canto e mais 5. Eu dei dica de 3, tá?
Se tiverem dúvidas aí na hora de encontrar, só me chamar lá que a tia dá aquela ajuda básica. Na questão 3, vocês vão marcar as alternativas que explicam a existência de diversas línguas no mundo. São 2 corretas. Então, dessas 3 aí, as palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o ioruba. Será que está correta? O que vocês acham? Se estiver correta, marca um X. Segunda alternativa, todas as línguas são muito parecidas, umas com as outras. Existem apenas algumas diferenças entre elas. E a última alternativa, as diferentes línguas surgiram gradativamente, por meio da interação entre as pessoas. Gradativamente, ou seja, ano após ano, foi lento, né, esse processo. E aí? Vai estar certo ou vai estar errada? Então, são 2 corretas. Bem tranquila essa atividade. Mas, se tiverem dúvidas, já sabem, é só chamar a tia lá no WhatsApp. E assim que for terminando a atividade, vai mandando a fotinha para a tia fazer as correções devidas, tá bom? Então, por hoje, vai ser a atividade de ciências, copiar e responder no caderno, e essa atividade de história, tá bom? Beijos, meninos, bons estudos e fiquem com Deus.